Já viu falar no evangélico sem evangelho? Fique comigo até o final, não perca. Evangélico sem o evangelho? Ah, peraí, mas como? Como que a pessoa pode ser um evangélico, mas sem ter o evangelho? É isto que você acaba de ouvir. Ainda pior que não é só sem o evangelho, mas sem Jesus, sem o Espírito Santo. O quê? Isso mesmo. Sem Deus, sem a verdade, sem a realidade bíblica. Como assim? Porque quando se fala de evangélico, é porque as pessoas que estão falando em Jesus, falando em Deus, falando no Espírito Santo, falando no céu, falando no inferno, falando do evangelho, falando de salvação, falando de tantas coisas mais. E nós sabemos, não é porque a pessoa está falando de Cristo, está falando de Jesus, está falando de Deus, está falando sobre o evangelho, que ele está seguindo o evangelho, que de fato e verdade ele conheceu o evangelho pleno, conheceu o evangelho genuíno. Mas tem como? Tem, e sempre existiu e sempre existirá, sempre existiu e sempre existirá. O apóstolo Paulo, na sua época, lá em Gálatas, no capítulo número 1, você vê todo aquele contexto lá do versículo 11, versículo 12, aquele contexto, versículo 13, de Gálatas, capítulo 1. O apóstolo dizia que o evangelho que ele recebeu, ele não aprendeu de homem algum. Ele não recebeu de homem algum. Aí no versículo seguinte, o verso 12 ali, de Gálatas 1, aquele contexto do verso 12, verso 13, ele diz que foi por revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, então, que o apóstolo Paulo está dizendo que existe pessoas que o evangelho que ele recebeu é de homem, ouviu de homem, aprendeu de homem. O apóstolo Paulo diz que o que ele ensinava não foi recebido de homem algum, mas por revelação. Por quê? Porque existe o evangelho do homem e existe o evangelho de Cristo. O evangelho de um homem, quem anuncia, leva o nome de evangélico. Evangélico, está falando do evangelho. Evangelho. Agora eu quero saber qual é o evangelho.